Fala pessoal, hoje é quarta-feira, é dia daquela nossa aula raiz, aquela aula um pouco mais profunda, um pouco mais extensa, na qual eu tento trazer um tema relevante para você. Qual que é o tema da aula de hoje? Retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal. Lembra? Acordo de Não Persecução Penal, pacote anticrime? Pois é um importante benefício do réu. Mas será que esse benefício ele pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos comentar a fundo como a defesa vai se posicionar em relação a isso aí. Antes de mais nada, antes de falar da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal, é importante você saber como funciona a retroatividade. Como se dá a retroatividade das normas. É o nosso primeiro tópico aqui. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 40, tá XL, tá? O X antes do L, então você tira 10, é o 40. Aí o L é o 50, inciso 40. O que diz o inciso 40 da Constituição Federal? Ele diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aquele princípio da irretroatividade da lei, salvo para beneficiar. Então, quando que a lei vai retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência? Apenas quando for beneficiar o réu. Mas, dentro dessa vertente, é preciso aprofundar um pouco mais também, porque existem normas de cunho processual, de cunho penal ou material e de cunho misto. É importante você segmentar e explicar de maneira separada cada um desses institutos. Por quê? Nova norma processual. Vamos dizer que entra em vigência uma norma processual, mudando o prazo para a defesa apresentar a resposta à acusação. De 10 passa a ser de 20 dias. Essa norma aplica-se de imediato, vai retroagir, não vai? Em regra, a norma processual ela aplica-se de maneira imediata. Se for beneficiar ou se for ruim para o réu, tanto faz. Ela aplica-se de maneira imediata. A norma processual ela tem essa característica. Ela incide de maneira automática e imediata a partir da sua vigência, pouco importando se é em benefício ou em prejuízo do réu. A disposição desses efeitos está lá no artigo 2º do Código de Processo Penal. Então vou ler aqui para vocês, aplica-se imediatamente sem efeito retroativo. Está lá previsto lá no artigo 2º do CPP. A lei processual penal aplicar-se-á desde sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Essa parte final aqui vai ser objeto de uma outra aula. Vou explicar de maneira simples. Se o procurador já foi intimado sob a vigência da lei antiga para apresentar a defesa no prazo de 10 dias e vem uma nova lei processual e diminui esse prazo de 10 para 5, tem que se respeitar o que já foi feito durante a vigência da lei antiga. Mesmo que seja uma lei processual que aplica-se de maneira imediata, o ato já foi realizado, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, quando o advogado é intimado sob a égide, sob a vigência da lei anterior, na qual previa 10 dias, ele não pode ser prejudicado e encurtado o seu tempo para 5 dias. Agora, se ele não tinha sido intimado para apresentar a defesa entre vigência e depois que entrou essa vigência da lei nova, que no meu exemplo diminuiu o prazo para apresentar a resposta, aí sim ele vai ter que cumprir a lei nova. Então, é importante esse final aqui, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, porque no exemplo aqui que eu passei para vocês, se o advogado foi intimado sob a vigência da lei antiga, que previa 10 dias, ele não vai ser prejudicado. No meio do prazo dele, não, lei nova agora vai diminuir para 5. Não, o ato anterior já foi realizado sobre a vigência da lei antiga. Agora, se o advogado não foi intimado, e aí entra em vigência uma nova norma processual que diminui o prazo para a apresentação da resposta à acusação de 10 para 5, ele não foi intimado, entra em vigência a lei e depois ele é intimado, aí vai ter que voltar e vai ter que cumprir o prazo de 5 dias, tá? Mas é o objeto de uma outra aula. O que eu quero que vocês compreendam é: norma processual aplica-se de maneira imediata e não vai retroagir sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência da lei antiga. Então, norma processual, como que ela é a aplicação dela? Imediata, sem retroatividade. E a norma penal material? Princípio da irretroatividade.
Tá? Quando a norma for de cunho penal ou material, vamos imaginar que houve a criação de um novo tipo penal. Tá? Esse novo tipo penal ele vai criminalizar uma conduta. Então, vai na questão da norma penal material, vai se aplicar dali para frente e não vai retroagir. Porque ele criminalizou uma conduta. Esse crime ele não vai retroagir para alcançar quem teve essa conduta no passado. Tá? Então, lei penal ou material, né? Lei penal ou material, ela tem esse efeito. Tá? Ela não vai retroagir, salvo se for para beneficiar. Agora, imagine uma norma penal ou material que ela beneficia de alguma maneira as pessoas que estejam em uma determinada condição. Vai retroagir? Vai. Tá? Então, norma processual aplica-se de maneira imediata, sem retroagir e sem prejuízo dos atos já praticados sob a vigência da lei antiga. E se for lei penal, não retroage, princípio da irretroatividade, salvo se for para beneficiar. Tá? Se for para beneficiar. Então, das duas normas, a processual pode retroagir? Não. Imediato, sem retroatividade. Norma penal material vai retroagir? Só se for para beneficiar. Se não for, não vai retroagir também. E aí temos um terceiro tipo aqui, que é a norma penal de cunho misto, que ela ao mesmo tempo disciplina sobre matéria penal e processual penal. E aí como é que fica? Aplica-se de maneira imediata sem retroagir, vai retroagir só se for para beneficiar o réu, porque mistura as duas matérias. Como que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, na qual mistura-se dentro da mesma norma matéria penal e processual penal, nesse caso vai ter que respeitar a matéria penal. Logo, se essa norma, que ela tem um cunho material ou penal, se ela for benéfica ao réu, ela vai retroagir. Se ela não for benéfica ao réu, então ela não vai retroagir. Tá? Então vai levar em conta os critérios penais. Se ela for de cunho misto, processual e penal, eu devo observar a matéria, se ela vai beneficiar ou não o réu. Se ela for beneficiar, ela vai ter que retroagir. Tá? Ela pode retroagir. Agora, se ela não for beneficiar o réu, aí não vai retroagir. Tá? Então, nas normas de cunho misto, você vai levar, em regra, as características como se fosse uma norma penal ou material. Tá? Não vai retroagir, salvo se for para beneficiar o réu, aí vai poder retroagir. Tá? Entendido esse ponto aqui, sobre como funciona a retroatividade, a gente fica mais à vontade para entrar propriamente no nosso tema, que é o artigo 28. O acordo de não persecução penal, e já é o título aqui, ó, apesar de estar inserido no CPP, ele se reveste de conteúdo penal material. Logo, ele apesar de estar inserido no CPP, que teoricamente seria uma norma processual, ele se reveste de cunho penal ou material. E para isso, se ele se reveste de cunho penal ou material, eu devo observar essa norma aqui. Ele não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. E o acordo de não persecução penal, ele pode retroagir então? Pode. Ele é benéfico? É um benefício muito importante. O réu, quando ele celebra o acordo de não persecução penal, ele cumprindo os requisitos, a sua pena o processo vai ser extinto. Então ele é um benefício de extrema importância para o réu. Ele vai sim, o acordo de não persecução penal, ele é muito, 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 muito benéfico ao réu. Logo, como ele tem esse cunho misto, ele está no Código de Processo Penal, artigo 28A, mas ele se reveste desse conteúdo penal material. Logo, ele pode retroagir? A resposta é sim, tá? O objeto da nossa aula de hoje. O acordo de não persecução penal pode retroagir? Pode. A resposta positiva, pode sim retroagir, porque ele se reveste desse cunho. Além de, apesar de estar no Código de Processo Penal, ele se reveste desse cunho penal ou material, na qual se aplica o princípio da irretroatividade, salvo para beneficiar o réu. Vou fazer a leitura rápida aqui, para a gente ler nos ponto a ponto, e vamos trocando os tópicos. Embora esteja inserido no Código de Processo Penal, também se reveste de conteúdo de direito material, no que diz respeito às suas consequências, apresentando-se como verdadeira norma de garantia e com efeito retroativa. É norma que interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado e não uma simples norma reguladora de procedimento.
Tá? Porque o acordo de não persecução penal, ele interfere nesse direito punitivo do Estado. Porque o Estado praticou o crime, surge o direito do Estado de punir esse agente pelo crime que ele praticou. Só que essa norma vem e interfere nesse direito porque possibilita o réu fazer esse acordo de não persecução penal, cumprindo os requisitos todos impostos a ele, ao final é extinto o processo e o Estado sequer vai apenar esse agente. Tá? Lembrando que para a celebração do acordo de não persecução penal, o agente ele tem que preencher todos os requisitos previstos lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Se não preencher, aí não vai ser possível. O nosso terceiro ponto da aula. Terceiro ponto. O acordo de não persecução penal pode produzir efeitos nos processos iniciados em momento pretérito à sua existência? Agora nós vamos entrar na aula. Feitas essas considerações iniciais, será que o acordo de não persecução penal pode retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência? E a resposta é positiva. Por quê? Ele, apesar de estar no Código de Processo Penal, conforme eu acabei de falar, estou sendo até repetitivo, mas é importante, apesar de estar no Código de Processo Penal, ele se reveste desse cunho material, porque ele interfere diretamente no direito punitivo do Estado. Logo, como ele tem esse cunho penal material, e ele é sim benéfico, né? Princípio da irretroatividade, não vai retroagir salvo para beneficiar o réu, e como esse instituto beneficia muito o réu, ele vai sim retroagir. Então, de repente, se você pegar um caso, né? Se você estiver na prova do AB, eu acho complicado eles jogarem uma questão sobre isso, porque tem várias nuances, vários princípios incorrentes sobre isso. E como é muito recente, pode ser que nas próximas provas, depois desse ano de 2020, nós estamos em meio à pandemia, pode ser que eles joguem na prova. Mas principalmente para você que atua na prática, é uma questão muito importante. De repente você pode tentar aplicar o acordo de não persecução penal ao seu cliente que já foi condenado. Eu vou explicar mais à frente, né, qual é o momento cabível, se você pode fazer, se o cliente já foi condenado, se já há o trânsito julgado também é possível aplicar ou não, isso aí eu vou comentar mais à frente. Mas de repente esse instituto pode alcançar o seu cliente que está lá numa situação ruim, você pode reverter tudo que, toda a prisão dele, pode reverter até os efeitos da condenação. É um ponto muito importante a ficar atento, porque se de repente a época dos fatos ele preencher todos os requisitos, você pode pleitear a retroatividade do acordo de não persecução penal para que seja celebrado com ele. Totalmente possível. Então, o acordo de não persecução penal, ele pode retroagir nos processos iniciados em momento pretérito à sua existência? A resposta é positiva. Com relação ao norte, até quando? Como que vai ocorrer isso? Até quando? Existem dois pilares, né, duas correntes sobre até que momento seria possível retroagir. Dois pilares, uma é jurisprudencial, outra é um entendimento, um enunciado, lá do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E o que diz essas correntes? Bom, primeiro, segundo o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, seria possível a retroatividade do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. Então, por exemplo, fatos acontecidos, ocorridos antes da entrada em vigência do acordo de não persecução penal, segundo esse entendimento aqui, Comissão Especial, enunciados interpretativos da Lei Anticrime, 2020, página 6, enunciado 20. Segundo o entendimento aqui do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, desde que não recebida a denúncia, a fato acontecido antes da entrada em vigência do acordo de não persecução penal, seria sim totalmente possível a retroatividade do acordo de não persecução penal. Agora, se os fatos ocorridos anteriores ao acordo de não persecução penal, a entrada em vigência da lei e do acordo de não persecução penal, se esses fatos ocorridos antes da vigência já estão com a denúncia recebida pelo magistrado e o processo instaurado, aí não seria mais possível a aplicação do acordo de não persecução penal por meio da retroatividade. E essa questão de uma nova lei com novos benefícios não é nova no nosso ordenamento. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação às medidas despenalizadoras da Lei 9.099 do Juizado, que prevê a questão da suspensão condicional do processo, transação penal, enfim. E aí também, naquele momento, quando entrou em vigência a Lei 9.099, também surgiram várias indagações.
será que é possível fazer a retroatividade da lei dos juizados para que esses benefícios também se apliquem a fatos anteriores à entrada em vigência desses institutos, dessa lei dos juizados? Também foi alvo de julgamento. Então, de maneira analógica, né? Aliás, fazendo uma analogia a esse entendimento, o Supremo naquele momento, aqui foi um julgamento lá da primeira turma, HC 744630, relatoria do ministro Celso de Mello. Nossa, em 97, até hoje temos a sua presença. 7/3/97. Dessa maneira, olha só, 7/3/97. Nesse julgamento aqui, o Supremo entendeu o quê? Seria possível retroagir esses institutos despenalizadores da Lei 9.099 dos juizados? Porque é o mesmo que está acontecendo agora. A Código de Não Persecução Penal entrou em vigência. Será que é possível retroagir esses efeitos para alcançar casos em que ocorreram antes da vigência da lei do pacote anticrime e da entrada em vigência do Acordo de Não Persecução Penal? E o que o Supremo decidiu naquela oportunidade? Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, relacionado ao Instituto Diversificador da Lei 9.099 de 95, a incidência do benefício estaria condicionada à inexistência de condenação penal, ainda que recorrível. Então, segundo o Supremo, seria possível, enquanto não existisse, naquele momento, uma condenação. É mesmo que possível ainda de passivo de recurso. Então, duas posições. Conselho Nacional de Procuradores Gerais, seria possível a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal a casos anteriores à vigência da lei do pacote anticrime, desde que a denúncia ainda não tivesse sido recebida. E por analogia, um entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, lá na época da Lei 9.099 dos juizados, seria possível a retroatividade da Lei 9.099 dos institutos despenalizadores quando o processo ainda não tinha condenação, né? Se o réu não tivesse sido condenado, mesmo que ainda passivo de recurso. Esses são dois pilares, dois entendimentos, duas decisões fortes que nós temos no ordenamento pátrio. Contudo, esses entendimentos, eles não encontram guarida e respaldo na legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, né? Porque a Constituição, ela é bem clara. A lei, ela vai retroagir, ela não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. Esse é o preceito da Carta Magna, da nossa lei maior, da Constituição Federal. Então, esses dois entendimentos eu trago aqui para vocês como ponto de partida para nós iniciarmos a nossa discussão. Será que é possível? Bom, tem esses dois entendimentos, Conselho Nacional de Procuradores Gerais e um julgamento do STF sobre o assunto, lá quando entrou em vigência a lei dos juizados e os institutos despenalizadores. Então, uma posição é possível quando o processo anterior ainda não teve a denúncia recebida, e aí o fato aconteceu antes do pacote anticrime, é possível, e, segundo o Supremo, desde que não haja condenação no processo. Só que mesmo esses dois pilares, para a gente iniciar a discussão, eles não encontram respaldo na legislação nacional, na Constituição Federal ou leis infraconstitucionais. A Carta Magna, a lei maior, nossa Constituição Federal, diz que a lei não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. Nós temos no pacote anticrime esse cunho, apesar de estar no CPP, cunho penal ou material, ou seja, vai retroagir se for beneficiar. E beneficia? Sim, muito. O Acordo de Não Persecução Penal beneficia muito o réu. Ele tem uma série de benefícios ali, dentre eles, cumprir e extinguir o processo dele, não sofrer ali, não se desgastar com o processo, ao final ser condenado, depois vem os efeitos da condenação também. Então ele é muito benéfico ao réu. Dessa maneira, esses dois pilares na qual a gente vai partir, vai iniciar a nossa discussão, esses dois pilares aqui, eles não encontram resguardo na legislação nacional. Tá? Então, seria possível retroagir a casos, mesmo com condenação, mesmo que a denúncia já esteja recebida? Sim, possível, pode confiar. Sim, é possível? Tá? Com toda a certeza do mundo. E aí, eu vou finalizar aqui, porque eu já estou entrando no outro tópico. Tá? Já estou entrando no outro tópico. Como pleitear, então, a retroatividade do Instituto? É possível? Sim.
mas desde que a denúncia não seja recebida ou desde que não haja condenação, não importa. Tá? Mesmo que a denúncia já esteja recebida e mesmo que o réu já tenha sofrido uma condenação no processo, mesmo passivo de recurso, é possível? E eu vou explicar mais adiante. Tá? Só vou fazer a leitura aqui do nosso último, do tópico 3, ó. Cada entendimento cria uma barreira insuperável, não prevista pelo Constituinte, e muito menos pelo legislador infraconstitucional. Pois, nem mesmo o trânsito em julgado da sentença condenatória impede a aplicação retroativa da lei posterior favorável, artigo 2º, parágrafo único do Código de Processo Penal. Tá? Então, se você verificar esse caso, é possível? Sim. E eu vou passar para vocês uma outra barreira quinquenal. Tá? Mas eu vou explicar agora. Vamos entrar no nosso tópico que é possível? A resposta é sim, é possível. Ah, mas tem o requisito do não recebimento da denúncia? Ou desde que não haja condenação? Não. São balizas, mas esses entendimentos não encontram qualquer respaldo na legislação nacional, essas barreiras. E como? Ó, e agora? Ó, ponto importante. Como pleitear então a retroatividade do Instituto? Como fazer? Tá, primeiro, se é um caso que ele está passível ainda de recurso, deve-se pleitear, né? Se o agente já foi condenado, mas o processo ainda está passível de recurso, deve-se suscitar em preliminar, no recurso de apelação, que o réu, à época dos fatos, preenchia todos os requisitos necessários para ser agraciado com acordo de não persecução penal e, portanto, pleiteia-se a conversão do julgamento em diligência e principalmente a manifestação, né, da acusação sobre a possibilidade da celebração do acordo de não persecução penal. E aí depois justificar também a questão da irretroatividade, salvo para beneficiar o réu, como é um instituto de cunho também penal e material, retroagiria porque é benéfico ao réu, e aí justificar isso e pedir em preliminar, converter o julgamento em diligência e pleitear a aplicação do acordo de não persecução penal. Isso no momento depois da condenação, tá? Daí em sede de recurso de apelação vai suscitar essa preliminar. E se o réu está respondendo ao processo? Pedido simples ao juízo. Ah, já recebeu a denúncia, o processo está tramitando. Pedido simples ao juízo para a aplicação e incidência do acordo de não persecução penal. Ah, já foi condenado. Pede em sede de apelação uma preliminar pedindo a conversão do julgamento em diligência e a manifestação da acusação sobre a possibilidade de acordo de não persecução penal, justificando a retroatividade da lei, né, porque vai beneficiar o réu, e faça as demais justificativas, os demais argumentos. Agora, beleza, né, processo ainda em trâmite, seja com a denúncia já recebida, seja se já tem a condenação, se está em grau de recurso, é possível, Agora, e nos processos com condenação já definitiva, a qual não é possível mais discutir a pena? Será que é possível? O réu está lá na execução penal, já cumprindo a sua pena. É possível para essas pessoas a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal? Sim, é possível também. Nesse sentido aqui, ó, eu vou fazer a breve leitura e aí a gente vai discutindo sobre. Ó, no que tange aos processos com decisão definitiva, se faz necessário separar os condenados ainda em fase de execução penal daqueles que já cumpriram a reprimenda. Então, tem aqueles que estão cumprindo a pena e aqueles que já têm a decisão definitiva, mas já cumpriu, tá solto, já cumpriu a pena. Aqueles na fase de execução de pena, entende-se possível a aplicação, por analogia da regra do caput do artigo 2º do Código Penal, e em análise hipotética, satisfeitos os requisitos legais, a execução ficaria suspensa e a respectiva pena seria substituída pelas condições ajustadas no acordo que, efetivamente cumpridas, ensejariam a extinção da punibilidade do agente, deixando de acarretar maus antecedentes e de gerar a reincidência, ou seja, também cessariam os efeitos penais secundários da condenação. Olha que interessante. Se o réu ele está cumprindo a pena dele, tá? O réu está cumprindo, já tem uma sentença definitiva para ele está cumprindo a pena dele normalmente. Se ele está cumprindo normalmente a pena dele e verificar que na época dos fatos era possível a incidência do acordo de não persecução penal, é possível? Sim.
será feito um pedido ao juiz das execuções, já com a argumentação que eu repassei aqui, acerca da possibilidade do acordo de não persecução penal retroagir, que é uma norma que se reveste de matéria penal ou material, que, segundo a Constituição Federal, retroage, porque vai beneficiar o réu, e pedir a incidência. Seria feito um pedido ao juízo das execuções, né, para que seja feita a análise hipotética do acordo de não persecução penal, para que venha a incidir no caso, e preenchidos os requisitos e de fato celebrado, o que vai acontecer com o réu? Ele se assemelha ao livramento condicional. Se de fato acontecer, se de fato o juiz conceder e ele celebrar o acordo. O que vai acontecer? Ele vai ficar livre e vai cumprir os requisitos. Ao final do período, cumpriu todos os requisitos? Extinção do processo e cessação dos efeitos da condenação. Tá? Vai cessar os efeitos da condenação. Agora, e se nesse meio tempo aí ele vem a não cumprir os requisitos? O que acontece? Cessa o acordo de não persecução penal e ele volta e continua cumprindo a pena dele. Basicamente, o entendimento, assim, no mundo jurídico perfeito, seria isso que aconteceria. Ele quebrou, não cumpriu os requisitos, vai parar por ali o acordo de não persecução penal, ele vai voltar para o regime que ele estava e vai continuar cumprindo a pena dele. Tá? Se assemelha de uma maneira bem chula ao livramento condicional, porque o livramento condicional ele cumpre, né, os requisitos e sai para cumprir em casa a pena, e depois se ele quebra, ele volta e cumpre tudo de novo. Seria mais ou menos isso que aconteceria, tá? Então, só para recapitular, primeiro ponto, o processo em trâmite é possível se estiver no processo normal, né, antes da sentença ou até em sede de alegações finais, seria possível a aplicação do acordo de não persecução penal. Pede uma petição simples para o juiz. E se já tem sentença condenatória, na apelação abre um tópico preliminar, justificando a possibilidade de retroatividade do acordo de não persecução penal e pedindo a conversão do julgamento em diligência e a manifestação da acusação sobre a incidência deste instituto. E se já houver sentença condenatória definitiva e o agente está cumprindo a pena, pede ao juízo das execuções a aplicação, a incidência do acordo de não persecução penal e, no mundo jurídico perfeito, o agente ele sairia, né, do regime onde ele está, cumpriria o acordo de não persecução penal. Ao final, cumpriu tudo, volta, extingue o processo sem os efeitos da condenação. Quebrou no meio, volta para o cárcere. Agora, e para aqueles que cumpriram a respectiva pena total? O agente foi condenado a 5 anos, cumpriu tudo, e agora, seria possível a aplicação do acordo de não persecução penal? Parece um pouco fora do mundo real. Pô, o cara já foi cumprido, já cumpriu pena. Ele está solto, né? Porque ele já cumpriu a pena. Que diabo serviria o acordo de não persecução para esse indivíduo? Para que cesse os efeitos da condenação. Porque os efeitos da condenação, ele gera reincidência depois, maus antecedentes, etc, etc. Com a aplicação do acordo de não persecução penal, não teria como ele sair da prisão do regime que ele está cumprindo para cumprir os requisitos, né? E ao final, para que o processo seja extinto. Porque ele não está cumprindo nada. Então, para ele aplicar ou não o acordo de não persecução penal, não mudaria a vida dele como ele está vivendo, né? Porque ele já cumpriu e já está solto. Hipoteticamente, nosso exemplo aqui, ele cumpriu já a pena dele, ele não está no cárcere. O que vai acontecer com ele? Seria possível a aplicação do acordo de não persecução penal? Sim, mas e qual vai ser o intuito? Cessar os efeitos da condenação. Porque essa condenação dele, ele já cumpriu, ele gera reincidência, maus antecedentes. Com a aplicação do acordo de não persecução penal, se possível, seria para afastar esses efeitos da condenação. Então, esse seria o objetivo da aplicação do efeito do acordo de não persecução penal para aqueles que já cumpriram a pena. Tá? Então, no tópico anteriormente comentei daqueles que ainda estão cumprindo e aqueles que já terminaram de cumprir a incidência do acordo de não persecução penal. Opa, tudo aqui ao vivo, tá tocando o celular aqui. Tudo aqui ao vivo, aqui a gente faz... Tocou um pouquinho o celular, mas já desliguei. Então, o acordo de não persecução penal poderia ser celebrado? Sim, para cessar os efeitos da condenação. Aí a nossa última reflexão aqui. Assim entende-se que a defesa deve peticionar ao juiz da execução penal, requerendo que o órgão de acusação se pronuncie se, à época do fato, o agente preencheu os requisitos previstos na lei que viabilizariam, neste contexto,
a proposição de hipotética acordo. E uma última explanação sobre esse tema. Qual seria o limite para a aplicação do acordo de não persecução penal? O limite seria aquele quinquenal. Qual que é esse limite? Depois de 5 anos do cumprimento da pena, está lá no Código de Processo Penal, eu não me lembro agora de cabeça o artigo específico, o acordo de não persecução penal, os efeitos da condenação, eles cessam depois de 5 anos. É porque eu acabei de falar aqui. Qual que seria o objetivo da incidência do acordo de não persecução penal para aqueles casos em que o agente já cumpriu a sua pena? Afastar os efeitos da condenação. Reincidência. Só que depois de 5 anos do cumprimento da pena, ele volta a ser primário. E afasta-se de plano os efeitos da condenação, que é a reincidência. Então não teria objetivo entrar, talvez com esse pedido para a incidência do acordo de não persecução penal, porque nesse contexto ele já teria se encerrado os efeitos da condenação. Então o limite, falando de maneira lógica, né, no mundo jurídico perfeito, seria esse limite quinquenal de 5 anos. Nesse sentido, não teria objetivo entrar com a aplicação do acordo de não persecução penal para aquele que já cumpriu a pena e já transcorreu 5 anos e ele voltou a ser primário, já afastou os efeitos da condenação, que é a reincidência. Então, nesse sentido, não seria viável a aplicação, porque esse seria o único objetivo do acordo de não persecução penal, afastar os efeitos da condenação. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.